Opa, então, nesse vídeo, questão número 3 da prova do CFOP MBA de 2019. E bora lá, leia o trecho a seguir, depois analise as afirmações, logo a seguir, classificando-as como verdadeiras ou falsas. A palavra ou conceito respeito é atribuído, no caso da presente reflexão, às diferenças, por isso quero lembrar algo sobre o sentido da palavra respeito. Sua origem está no latim respectus e indica um sentimento de apreço, consideração, deferência, algo que merece um segundo olhar, uma segunda chance, uma segunda atenção. Não tem a ver com concordância com a posição alheia, mas a permissão que ela se manifeste livremente quando não cause dano a outrem. Respeito exige reciprocidade, e aí entramos em um terreno muito complexo que, de certa forma, está ausente nas instituições sociais mantidas pelo capitalismo vigente, o maior educador de nosso povo. E isso porque, quando pensamos em respeito e reciprocidade, já temos um quadro mental interpretativo em que submetemos uns aos outros. Respeitar o diferente não é convencê-lo a aderir ao modelo de comportamento que eu apresento como correto, ou que a mídia determinou como correto. Tal forma de respeito, na realidade, é um sutil autoritarismo, um convencimento de que o diferente tem que ser igual a mim, mesmo se eu afirmo como diferente. Se eu o afirmo como diferente, sou eu que afirmo o outro como diferente. Beleza, então agora bora saber aqui se é verdadeiro ou falso as que vem em seguida. Em para que ela se manifeste livremente desde que não cause dano a outrem, o conectivo em destaque, o desde que, poderia ser substituído pelo conectivo conquanto, sem que se altere as relações sintática e semântica entre as orações. Bora lá. Desde que, deixa eu escrever aqui, desde que traz a ideia de exceção, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode jogar videogame desde que você faça atividade. Ou então, desde que você não vá, sei lá, não jogue jogo violento. Pronto. Eu estou colocando uma exceção. Eu estou colocando que você pode fazer tal coisa. Vou colocar aqui, pode fazer tal coisa. Desde que, ou seja, exceto que você não faça outra, ou que você faça outra, beleza? E esse que vem em seguida, essa exceção, ela pode ser ou anterior ou posterior, tá? Você pode jogar videogame desde que não jogue jogo de tiro, ok? Isso é uma exceção futura. Enfim, desde que é exceção. E o conquanto é uma concessão, ou seja, você pode jogar videogame, pode X, conquanto, conquanto você arrumou o quarto. Ou seja, por que você arrumou o quarto? Eu estou te dando uma concessão por você ter arrumado o quarto, tá? Por você ter arrumado o quarto, eu estou te abrindo uma concessão de que agora você pode fazer o X. Logo, o desde que e o conquanto, deixa eu apagar aqui, desde que e o conquanto são diferentes. Eles não podem, nessa frase aqui, serem atribuídos sem alterar as relações sintáticas e semânticas, tá? Elas vão alterar. Na primeira é como se estivesse fazendo uma exceção e na segunda uma concessão, ok? Então aqui é falso. A outra, as palavras em destaque, respeito exige reciprocidade, e aí entramos em um terreno muito mais complexo, que de certa forma está ausente nas instituições sociais mantidas pelo capitalismo vigente, o maior educador de nosso povo. Classificam-se morfologicamente como adjetivos. Bora lá lembrar, eu já falei isso em vídeos anteriores, já fiz questão aí da prova do CFOP MBA de 2023, já fiz de 2017 e agora estou fazendo 2019 e eu em todas falei sobre adjetivos. A banca da UNEB gosta de cobrar questões
sobre adjetivos, beleza? Adjetivos é uma adição ao sujeito ou substantivo, tá? Então, ad vem de adição, jetivo de sujeito, beleza? Então, tudo aquilo que é adicional ao sujeito, se fosse adicional ao verbo, por exemplo, eu corri rapidamente, é um ad, o rapidamente é um advérbio, porque eu estou adicionando uma característica ao verbo, tá? Advérbio, beleza? Então, nesse caso ele está perguntando se todos aqui, complexo, certa, sociais e maior, estão adicionando uma qualidade ao sujeito, beleza? Bora lá ver. Ou substantivo, né? Mais complexo é um adjetivo de terreno, beleza? Sociais é adjetivo de instituições. O maior é o adjetivo de educador. Você consegue perceber? Instituições poderia aparecer sem o termo sociais. Mais complexo, ou terreno, poderia aparecer sem o muito mais complexo, tá? E o maior, no caso, o educador, poderia vir sem o maior. Agora, olha o de certa forma. Se você tirasse o de certa, o certa, né, ficaria apenas de forma. Perceba que aqui o de certa ele trabalha como um pronome indefinido, tá? Realmente o termo de certa, ou seja, o certa, ele funciona como adjetivo também. Ele pode, em algumas outras frases, funcionar como adjetivo. Por exemplo, eu corri a maratona certa. Beleza? Esse certa é adjetivo de maratona, que não é sujeito, né? Óbvio, o sujeito é maratona, é eu, mas maratona é substantivo. E o certa tá dando uma qualidade ao substantivo, à maratona. Então, ela aqui funciona como adjetivo. Porém, nesse caso aqui, ela é pronome indefinido. Esse de certa forma funciona como de alguma forma, de uma forma, de determinada forma. Isso é pronome indefinido, aonde eu não estou definindo qual é o pronome, tá? Eu não estou definindo qual é a forma, tá? Mas eu estou dizendo que é de alguma forma, é de certa forma, é indefinido, é um pronome indefinido, ok? Então essa daqui também é falsa, beleza? Bora para a terceira. Trata-se, sua origem está no latim respectus, indica um sentimento de apreço, consideração, deferência, algo que merece um segundo olhar, uma segunda chance, uma segunda atenção. Trata-se de um período composto por coordenação e constituído de 3 orações. Bora lá. Coordenação é quando... Vixe, o vídeo já está muito grande, né? 8 minutos, 8h30, 8h40 já. Mas bora lá. Coordenação é quando as orações não dependem uma da outra para existir. E oração é definido principalmente, bora lá, pelas locuções verbiais ou pelos verbos, tá? Então bora ver primeiro se tem 3 orações. Tem quantos verbos aqui, ó? Está, indica e merece. Beleza? Tem olhar aqui, mas segundo olhar não está tratando como verbo. Um segundo olhar é uma segunda vista. Uma segunda... segunda vista, tá? Não é no sentido de verbo. Então, bora lá. A gente tem 3 orações, então. Sua origem está no latim respectus. É uma. Indica um sentimento de apreço, consideração e deferência. É o segunda oração. E algo que merece um segundo olhar, uma segunda chance, uma segunda atenção, são as 3 orações. É a terceira oração. Agora, note o seguinte. Sua origem está no latim. É oração coordenada,
beleza? Não precisa de nenhuma outra para fazer sentido. Indica um sentimento de apreço, beleza? Também não precisa de nenhuma oração anterior, tá? Ah, mas tá faltando aqui o sujeito, né? Sua origem. Tá faltando aqui. Mas, por ela já ter sido escrita no texto anteriormente, ela não precisa ser repetida para que o texto se torne coordenado. Ele, só de ter existido no texto anteriormente, ele já considera que você pode retirar ele da oração sem transformá-la ela em uma subordinação. E o segundo, perdão, a terceira oração está escrita assim, ó, algo que merece um segundo olhar. Aqui ele usa o termo algo, tá? E esse algo agora ele já não é mais como se o sujeito fosse oculto, tá? Aqui nós temos um sujeito oculto, porque não tem nada escrito anteriormente. Se nesse texto aqui, ó, algo que merece um segundo olhar, fosse escrito sem o algo que, estaria escrito, né? Merece um segundo olhar, uma segunda chance. Aí seria uma oração coordenada. Mas a partir do momento que tem o algo que, ele remete à sua origem, tá? No caso, a origem, né? No caso, o respeito, respectus, é um sentimento de apreço, consideração. Então esse algo aqui, ele se refere a isso tudo atrás, tá? Ao respectus, ao apreço, à consideração, que merece esse segundo olhar. Então, nesse caso, essa oração aqui em seguida, ela é uma oração subordinada, mais precisamente uma oração subordinada adjetiva, porque ela está adicionando algo, tá, aos termos anteriormente ditos, substantivos, beleza? Respectos, apreço, consideração, deferência, tudo aqui é algo que merece um segundo olhar. Logo, essa daqui também é falsa, beleza? Próxima, quarta, para o vídeo não ficar muito longo. O pronome demonstrativo em destaque em tal forma de respeito, na realidade, é uma sutil forma de autoritarismo, um convencimento em que o diferente tem que ser igual a mim mesmo. Se eu afirmo como diferente, retoma o que o texto estabelece como respeito no período anterior. Ó, o pronome, realmente, o pronome demonstrativo tal, que tá aí, ele não está se referindo a um termo anterior, tá? Esse tal, ele, tal aqui, tá? Tal forma, ele se refere ao termo posterior, ou seja, respeito na realidade. Tal forma de respeito na realidade, tá? Então, não é algo anterior, não retoma algo que o texto estabelece. É até bom que você volte no texto, se você ficar na dúvida nessa daqui, e leia, tá? Porque isso daqui, esse tal forma, pode se referir também ao passado, tá? Porém, ela não retoma algo, ela está, nesse caso, se referindo a algo futuro no texto, beleza? Então aqui também é falso. Deixa eu apagar aqui. Falso. E por último, preservaria a correção gramática e o sentido original do texto se o trecho respeitar o diferente não é convencê-lo a aderir ao modelo de comportamento fosse substituído por respeitar o diferente não é convencê-lo de que adira ao modelo de comportamento. Esse adira fica parecendo que é alguma coisa muito errada, né? Mas é a mesma coisa de que convencê-lo a aderir. Convencê-lo a aderir é convencê-lo de que adira, tá? É igual, é do verbo aderir. Só que aqui está no infinitivo, beleza? Então, e aqui adira é de que ele adira. Então tá na terceira pessoa do singular, beleza? Então, esse daqui tá verdadeiro, tá? Não, se substituir, continua do mesmo jeito, continua gramaticalmente e originalmente igual ao texto, beleza? Então a alternativa aqui é a letra C. Falso, 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 verdadeiro. Beleza?
É isso, o vídeo ficou bem longo, mas tô trazendo todos os dias questão aqui no canal da banca da UNEB. Fiz aí a prova do CFO 2017, tô fazendo 2023 e agora eu tô fazendo 2019 também, até terminar português, e depois a gente vai para as outras matérias até o dia da prova. Beleza? Então é isso, e se inscreve no canal, acompanha os vídeos e até o próximo vídeo.